Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha várias atividades no movimento punk. Eu, por exemplo, conheci os punk SP, na primeira vez quando eu comecei a dar o rolê lá na Zona Norte, era muito bastante. E os SP punk tinham, por exemplo, netos que eram netos de espanhóis, netos de italianos, eles recebiam algum material sobre anarquismo. Eles tinham um clubinho na Casa Verde, eles se reuniam, tinha vários, criavam bandas. Então já tinha na cultura do punk também a criação de centros culturais, de manutenção de espaço. Aí pegou uma onda pra cá, que veio em seguida a minha onda do grafite, que é uma onda muito grande de pichadores, tudo. Por exemplo, na Vila Carolina, os Carolina Punk, como era conhecido, vinham mais de 300 aqui pro centro da cidade. Eles montavam gangues mesmo, grandes somos de jovens, a polícia parava, prendia, tal, tudo, e isso faz parte do cenário punk. Mas também há um amadurecimento da cena para questões políticas, né? A crítica do punk aproximou ele, por exemplo, do anarquismo. Sim. Quando pegava alguns métodos espanhóis, italianos, que tinham algum material, e através desses materiais ele entrava em contatos com grupos, se correspondiam, tal, tudo, e vão ter interesse, né? Se aproximam do poder. E o CCS, eu acho que cumpre com esse papel, né? Que é justo no Centro de Cultura Social que eles vêm procurar algumas referências, né? Eu acho que o Centro de Cultura Social, o Batata, por exemplo, são provas vivas. Eu acho que é um pouco diferente. Eu queria reforçar uma coisa que o Johnny comentou no comecinho da gravada. Eu achei legal a sua fala porque você retoma isso. E assim, é difícil ouvir, né, que isso que você colocou, que o punk é uma extensão do anarquismo, no sentido que o punk foi o que, nos anos 80, anos 70, 80, o que foram os operários no final do século passado e tal. Por quê? Porque, de fato, se considera o punk como se fosse uma coisa... essa coisa do cenário, né? Uma coisa, um passadismo, né? E quando você coloca nesses termos, quer dizer, o punk tem a mesma importância que o movimento no começo do século passado. Só que jogado nos anos 70 e 80, isso tem uma importância política tremenda, que é retirar do cenário essa coisa como ser e colocar o punk com a sua importância política, social, etc. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo. O punk, ele vem, né, inclusive para renovar o anarquismo, eu acho. Tanto que quando nós chegamos no Centro de Cultura, o Centro de Cultura tinha no contexto, uma configuração sindicalista. A maioria ali era, enfim, fazer trabalho em sindicatos, grupos, Procópio, até comentando o Baqueiro é dessa época do Procópio. E nós éramos punks, na sua maioria, desempregados. E mesmo aqueles empregados, mesmo aqueles que eram trabalhadores, enfim, não tinha essa identidade sindicalista, quer dizer, identidade usando essa palavra não tem uma outra melhor, mas não tinha esse tipo de estilo sindicalista. Nós éramos muito mais pela música, pela cultura, tinha outros códigos de comportamento, tinha outros estilos de ver o anarquismo. E isso foi um problema, entendeu? Assim, a rebeldia, né? Entendeu? Não seja cultura que tinha que formar sindicalista. Eles vieram procurar referências aqui, né? Olha, eu conheci o anarquismo não foi no Centro de Cultura, foi no movimento punk. Entendeu? E aí, assim, quando nós ouvimos, existe um centro anarquista em São Paulo, de velhinhos, tal, não sei o que, a gente ficava, então vamos lá. Só que nós fomos lá e era um anarquismo meio cafona, meio antigo para nós. Digo com sinceridade, era muito antigo. Entendeu? E isso tanto que apareceram os punks foram de uma maneira assim massiva no Centro de Cultura. E o Centro de Cultura meio que repelia, né? Existia aí um choque reacional, sei lá o que. As tensões, né? Entendeu? Porque de fato não cabia esse estilo punk de fazer anarquismo naquele Centro de Cultura, naquela época. Então eu faço um pouco essa leitura. Por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca que os trabalhadores foram, esses rebeldes que os punks são, enfim, isso foi antes, né, desse processo de disciplinamento do marxismo. Depois os trabalhadores foram enquadrados mesmo, no partido, no sindicato. Houve um momento na história do processo de civilização, enfim, no Ocidente, que os trabalhadores eram de fato os marginais. Né? Ser trabalhador era ser delinquente, porque o cara bebia demais, batia, arrumava encrenca, faltava, era indisciplinado. Mas com o comunismo, eu acho que os trabalhadores eles passam a ser o cara disciplinado.
E aí ele pega essa conotação rebelde. E é esse tipo de trabalhador disciplinado que os punks vão encontrar, pelo menos na minha memória. Tá certo? Esse trabalhador que precisa, enfim, tem uma militância no sindicato, que não tem uma série de coisas que é incompatível com o movimento punk. E eu acho que neste choque, né, obviamente é natural que isso aconteça, mas esse choque, eu acho que o punk ele contribuiu para renovar o anarquismo em São Paulo. Isso aí de renovação do anarquismo, por exemplo, o Johnny, o pessoal que trabalha com grafite, está sendo muito forte no mundo inteiro esse cenário de trabalhar com artes nos muros. Tá tudo. Então, quando eu estava falando, por exemplo, dessa onda de pichador, eles também começam a se politizar, começam a trabalhar a questão artística, que vem praticamente com essa característica do movimento punk. Isso acende, né? Por exemplo, você tem grandes grafiteiros aí que estão no cenário, né, anarquista junto ao underground, tá? Tem muitos punks que também trabalham com isso. Tem, né, grandes obras de artes praticamente de rua, né, arte de rua, com grafites políticos, grafites que questionam. Eu estou comentando isso porque eu escutei você falar mais ou menos Hoje isso. tem grafite que ele é de arte.